Boa noite, a paz do Senhor, queridos. Amém. Privilégio de poder estar aqui com cada um de vocês. Eu quero dizer para vocês que Deus preparou essa noite para que nós possamos compartilhar o Rei. Amém. Gostaria de pedir para você, aí no seu casa, fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Deus, de compartilharmos, Senhor, a tua palavra com os teus filhos, com os meus irmãos, Pai, compartilhar daquilo que o Senhor tem dado e colocado nas nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo venha operar em nós o querer e o efetuar, para que possamos frutificar, Senhor, naquilo que o Senhor está abrindo os nossos olhos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler um texto para vocês. Pegue sua Bíblia. Abra comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 28. Ok? 1 Crônicas 28. Aleluia. Vou fazer um negócio aqui. Aleluia. Aleluia. Amém. Todos acharam? 1 Crônicas, capítulo 28. É um texto talvez muito mencionado quando se fala a respeito de transicionar de um governo, de um legado, de uma paternidade. É o texto onde que Davi chama seu filho Salomão, ele já está velho, né? Davi chama o seu filho e fala para o seu filho: eis aqui homens experimentados, né? Peritos no que eles fazem, tanto no servir e como no ministrar, como a sua atuação. E ele traz esse texto, para mim é uma referência muito importante acerca de equilíbrio, né? Capítulo 28, versículo de número 20, fala bem assim: e disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te, tenha bom ânimo e faça a obra. Não temas, nem te desalentes, pois o Senhor teu Deus, o meu Deus, é contigo. Ele não te deixará nem te desamparará até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Versículo 21, ele diz assim: eis aí as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. Estará contigo também toda a obra, para toda a obra, todo homem bem disposto e perito em qualquer tipo de serviço. Os chefes de todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. Amém? Deixa eu falar um pouco sobre esse texto, que ele vem da base do início da minha caminhada com Jesus, quando eu aprendi que nós precisamos ter equilíbrio. Grave bem essa palavra, se você quiser anotar hoje, nós vamos falar bastante sobre isso, equilíbrio ministerial, tá? Eu ouvi muito quando eu comecei o meu ministério, voltado com entendimento para Deus, eu ouvi muito essa palavra, equilíbrio ministerial. Davi, ele reúne os seus servos, os seus discípulos, os seus generais, os sacerdotes, os levitas. Em um outro texto que referente a esse mesmo texto aqui, ele traz Davi, um levita, ele diz assim: esse homem ele é perito no tocar, naquilo que ele ministra, no seu instrumento, mas também como no serviço. Então, entenda uma coisa, que nós precisamos ter equilíbrio quando tocamos e quando ministramos. Tem uma coisa diferente da outra, pastor? Sim. É o equilíbrio onde que é a parte profissional
da ministração, daquilo que você está tocando, né? São notas, melodias, afinação, acordes, e também a questão espiritual. Para você poder entender como é que a gente trabalha esse equilíbrio. Davi, ele deu algumas dicas aqui de como que a pessoa precisa estar apta para poder fazer esse tipo de serviço. Ele falou primeiro uma pessoa esforçada, uma pessoa que tem bom ânimo, que faz a obra sem medo, que não fica desatento, certo? E ele fala assim, ó, no versículo 21, eis aí as turmas de sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus, e estará contigo para toda boa obra, todo homem bom, disposto e perito. A disposição que temos no crescimento do nosso ministério, no crescimento, no desenvolvimento da nossa caminhada ministerial, ela é muito importante porque tem pessoas que elas estacionam, tem pessoas que elas engessam, tem pessoas que não têm uma visão aberta para um crescimento ministerial, tem pessoas que não conseguem até mesmo se abrir para perguntar, né? Outras, em outros casos, têm até um interesse, vamos colocar mais para a nossa realidade hoje, tem até um interesse de querer aprender mais a questão profissional, mas talvez não tenha recursos, né? De fazer um curso de técnica vocal, um curso de violão, de guitarra, né? De bateria, no seu instrumento, aquele qual você ministra ao Senhor. Mas eu quero trazer para você esse entendimento. Nós falamos na última reunião, na última aula, que nós precisamos trabalharmos dentro de nós reino de sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Deus nos chamou para isso. Então, essa primeira parte de cuidar da área espiritual, ela é imprescindível. Nós precisamos ter esse entendimento de que quando eu busco no ministério acrescentar na minha vida ministerial a parte profissional, trazendo equilíbrio, eu consigo abranger e alcançar muito mais pessoas. Eu consigo trabalhar isso na igreja local ao qual você está servindo com equilíbrio, ok? Imagine você. Vamos trazendo para a nossa realidade pessoas que vocês conhecem como cantores, que são referenciais aí no cenário gospel brasileiro ou internacional, né? Existem pessoas que cantam perfeitamente, são pessoas assim que profissionalmente são incomparáveis, né? Mas quando você vê aquela pessoa fora do púlpito ou fora da plataforma, são pessoas vazias, é aquilo que nós falamos. Elas querem governar, mas não têm o sacerdócio, como nós falamos na última aula. Então, são pessoas que reinam para si mesmos. Nós tivemos um caso específico alguns anos atrás. Eu não costumo falar mal, mas a gente pega os bons exemplos e os maus exemplos e tira uma conclusão. A gente deve aproveitar aquilo que é bom e o que é ruim a gente descarta, mas também serve de exemplo a não ser seguido. Alguns anos atrás, um grande cantor gospel se intitulou o melhor cantor. Ninguém se comparava a ele no Brasil e talvez internacionalmente ninguém poderia se comparar à sua técnica, aquilo, né, que Deus havia colocado sobre a vida dele. E vocês conhecem muito bem essa pessoa que nós estamos falando, né? Quando ele surgiu, eu me lembro que um pastor ministrou assim, ó, tem um aí que está surgindo como uma estrela cadente, em ascensão, né? Aparece nos céus e começa a brilhar e de repente, como um piscar de olhos, ela cai. Então, o que é que dá brilho nos céus? Não é aquilo que surge de repente, mas logo cai, mas é aquilo que permanece. Equilíbrio. É sobre isso que nós vamos comentar aí bastante, e eu quero falar para vocês sobre beber das suas próprias fontes. Há muitos anos atrás, quando eu comecei essa caminhada, e eu aprendi essa palavra sobre equilíbrio espiritual e profissional, e então eu comecei a me dedicar não só a ter unção, mas também a aprender
a dominar pelo menos aquele instrumento ao qual eu estou ministrando à igreja. Porque imagine você agora uma outra situação. Você pega uma pessoa que é cheio da unção, tem dom de ministrar, mas ela não tem talento, que é uma coisa diferente da outra, entre dom e talento, é aquela pessoa que ministra na unção, e a melhor coisa que tem é você ministrar a unção, mas se você agregar um equilíbrio profissional com a tua vida espiritual, a tua busca, a tua entrega, aquilo que você tem dentro da tua vida, vai fazer com que você alcance muito mais, né? Você já chegou, eu já tive experiência de chegar num lugar, sentir uma unção tremenda, mas na hora da ministração, a pessoa que está cantando lá não sabe cantar, erra a letra, desafina, parece estar com dor de barriga. É que você já deve ter participado de algum culto assim. E aí você acaba se incomodando, você não consegue fluir. E o maior problema para músicos, para ministros de instrumentos, é isso, que eles chegam no lugar onde que está acontecendo louvor, música, e ele não está lá, e a primeira coisa que ele começa ele fica bloqueado e travado para melodia, para afinação, ele fica travado para se entregar e mergulhar como outras pessoas estão fazendo. Eu compartilhava aqui na nossa igreja ontem, que essas pessoas, esses músicos, muitas vezes, eles vivem o Salmo 91 ao contrário, quando que diz, 1000 receberão a bênção e a unção do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abençoado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não consegue trabalhar esse equilíbrio, né? Um dia eu fui confrontado com um grande ministro, para mim um referencial de ministro de louvor, chamado Jorge Russo. Ele é um argentino, mas estava no Brasil, hoje ele mora na Inglaterra, e um dia ele disse para mim assim, quem é você, que tipo de adorador é você quando você não está lá tocando, mas está aqui embaixo? E aquilo me bateu assim, me confrontou, eu comecei a me analisar, comecei a olhar para dentro de mim, e todas as vezes que eu não estava ministrando, que eu estava ouvindo outros ministros, outras igrejas que eu estava visitando, eu não consegui me rasgar e mergulhar e fluir naquilo que era quando eu estava ministrando. Então, existe alguns riscos para os ministros de louvor, músicos da casa do Senhor, de que esse desequilíbrio, vamos colocar na linguagem assim, esse desarranjo vai provocar em você uma frieza e vai gerar também em você uma soberba, um certo orgulho. Você vai acabar ficando focado nos erros, você começa a se tornar um crítico destrutivo, você fica alienado. Não, Deus só pode fluir se eu estiver tocando, né? Existem pessoas e pessoas diferenciadas umas das outras. A palavra de Deus diz que havia um rei que foi buscar o profeta, conselho do Senhor, e o céu estava fechado. Estava como muitas vezes você chega num culto e você começa a ministrar e a cantar e a adorar, você está lá suando, né? Aquela pressão, e as coisas não acontecem. E aquele rei, buscando o profeta, começou a entender o que estava o céu fechado, estava, como a gente costuma dizer aqui na nossa linguagem aqui, estava só a treva, não estava fluindo. Então o profeta diz, vamos trazer um tangedor que vai romper, que vai quebrar aquela barreira e vai fazer com que os céus venham para a terra. Eu achei muito interessante na outra aula as palavras do pastor Caio, que está aqui conosco. Ele diz assim que o tangedor, quando ele é uma pessoa que tem esse equilíbrio ministerial e profissional, ou ele traz o céu para a terra, ou ele leva a igreja para o céu, né? E ele usou essa expressão e eu achei muito interessante, porque isso traz
faz com que cada um de nós venhamos a entender qual é a função específica que eu tenho quando eu estou ministrando a Deus e quando eu estou ministrando à igreja local. A Bíblia diz que Paulo, ele disse assim, olha, eu prefiro falar 10 palavras no meu idioma do que 1000 palavras em línguas estranhas. Porque o objetivo é edificar a igreja. Quando você está ministrando na igreja, o objetivo principal é fazer com que a igreja vá para os céus. Ou você trouxe o céu para a terra, e a igreja entrou naquela dimensão, entrou na unção durante a ministração, aí sim, você entra junto com a igreja, você está liberado. Mas enquanto isso, você tem uma função, carrega uma responsabilidade de trazer a igreja diante do trono de Deus para que venham adorar. É diferente quando você está no seu quarto de adoração como sacerdote, é diferente quando você está num monte, quando você está num grupo de oração, de adoração, tá? Por quê? Porque esse momento específico você vai entender que cada pessoa que entrou num culto, que entrou na igreja, aquela pessoa ela está carregada de problemas, eu costumo dizer, de perturbações, né? São religiosidade que elas estão sendo quebradas ali, cadeias espirituais, então você precisa da unção para quebrar isso, né? Mas imagine você, quem é que vai ganhar para Jesus, vai alcançar para Jesus, por exemplo, um pagodeiro? Quem é que vai alcançar as pessoas que gostam de samba, de rock, de funk, de rap, de vários estilos musicais? Existem pessoas específicas para isso. Por isso que nós precisamos entender a sua identidade. E isso que eu digo que é beber das suas fontes. Eu não vou alcançar e não vou ganhar para Jesus pessoas ao qual Deus não colocou na minha vida. Imagina, você está numa cidade só porque você é cristão ou que você é um ministro de louvor, você tem uma chamada, tem um ministério, tem unção na tua vida, mas você vai ganhar aquela cidade inteira para Jesus? Não. Você pode ser usado para ganhar uma boa parte ou ajudar para ganhar toda a cidade, mas você vai ter a participação de intercessores, de outras igrejas, de outros ministros, né? De outros profetas, apóstolos e assim por diante. Porque uma questão é você arrancar as pessoas do mundo, arrancar as pessoas do inferno, tirar elas do Egito, mas depois, quem é que tira o Egito, o inferno e o mundo de dentro delas? Entende? Esse é um objetivo que você tem que ter em mente, equilíbrio. E quando eu falo de beber das suas próprias fontes, nós vamos aprender que Deus, Ele sabe, a sabedoria de Deus, às vezes, ela é na maioria das vezes, ela é de uma forma tão forte e profunda que você não consegue, é como a graça, você não consegue descrever, você não consegue totalizar. E aí você percebe que de repente você chega num lugar e você está ministrando uma coisa, mas ninguém está recebendo. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu quero compartilhar aqui com vocês algumas experiências. No ano de 2005, eu retornei do Rio Grande do Sul para Brasília. Eu me lembro que eu cheguei no dia 17 de julho de 2005, 6 horas da manhã, em Brasília. Ao meio-dia eu recebi o primeiro convite para ministrar numa vigília, uma Assembleia de Deus. E ninguém me conhecia, eu não conhecia o pastor, alguém me indicou, disse que eu era ministro de louvor e era pastor, então aquele pastor, por outra pessoa, me convidou para ministrar a palavra e ministrar o louvor. Então eu me preparei, Deus me deu uma palavra, e quando eu cheguei naquela igreja, todas as pessoas que foram com playback cantaram. Todas as pessoas que tinham a palavra, que estavam lá por oportunidades, pregaram, cantaram, testemunharam. E todas as pessoas que queriam buscar Deus, sempre tem no meio do joio, tem o trigo. Então, eu costumo dizer que a maioria das pessoas, uma porcentagem maior, são joio, né? Mas sempre vai ter o trigo. Era para ser o contrário, como a Bíblia diz, que no meio do trigo tem o joio. Mas hoje maioria é joio do que trigo. São pessoas que não sabem o que estão fazendo, não sabem o porquê, nem estão na igreja.
Mas preste bem atenção. Quando foi me passado a oportunidade para ministrar, eu peguei o meu violão, olhei para o baterista, era só um violão e bateria, e minutos antes aquela igreja eles estavam voando. Aquela igreja só faltava a gente plantar bananeira, dar mortal e, sabe? Tava lá tocando, era um forrozão, era pandeiro e aquela coisa assim, gente muito aleluiada, como eu costumo dizer, né? Tava no repleplé. E eu falei, gente, rapaz, esse povo aqui tá avivado, né? Aí eu peguei o meu violão e comecei a fazer as notinhas lá, né? Comecei a ministrar e cantei assim: quando a música esmurece e o resto desaparece. Parece que eu estava jogando um balde de água fria na igreja. Parecia que eu tinha fechado os céus naquela hora. Parecia que a igreja de repente murchou, aquela unção foi embora. Eu costumo dizer que é aquele momento no culto que você sai do céu para o inferno em um segundo. E todo mundo parou, foi acalmando, gente, o povo foi ficando em pé, foi botando assim as mãozinhas, cruzando os braços e olhando, e algumas fechavam o olho, abriam com o olho assim. E, e eu falei, Jesus, o que é isso? O céu estava aberto até agora. Será que eu sou o trevoso? Será que eu sou o perturbado que veio aqui para atrapalhar o culto? E aí eu virei para o baterista e olhei para ele e falei assim, o que está acontecendo? E eu tocando violão e de repente até o pastor assim, da igreja lá deu uma murchada assim, eu falei, Jesus amado, e o baterista falou para mim assim, não pastor, aqui o povo está acostumado só com forró. Aí eu não acredito, eu falei assim, Jesus amado, quer dizer que Deus agora só vem num estilo, Deus só ministra e alcança num estilo. Eu falei, então tá, agora eu vou pegar esse povo. E aí eu entendi o porquê da palavra que Deus me deu a respeito de beber das suas fontes. Eu peguei, terminei aquela canção e eu ia ministrar duas músicas e ia entrar na palavra. E a segunda música tem uma música bem estilão, assim, gauchesco aqui, a gente fala de vaneirão, né? E eu fiz um lá menor assim, pastor Léo, e fiz assim, pela sombra de Pedro, os enfermos são sarados. Rapaz, o povo saiu naquela loucura, cara. Por causa da nota, por causa do estilo, não era sombra, nem tampouco Pedro. Rapaz, o povo aleluiou. Era gente pulando. Eu vi um homem que correu lá fora na construção, pegou uma barra de ferro e começou a entortar nos bancos e fez um triângulo. E ling, 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 ling. Eu falei, Jesus, o que é isso? E aquilo para mim serviu de experiência, porque quando eu vou ministrar a igreja, eu nem sempre preciso ser aquilo que Deus colocou dentro de mim. É como Paulo disse, eu prefiro falar 10 palavras no meu idioma para que a igreja seja edificada do que 1000 palavras em línguas estranhas, porque eu estou edificando a mim mesmo. Então, eu tenho uma linguagem musical de adoração para com Deus, aquilo que me alimenta. Nem todos os estilos musicais eu gosto, mas isso não significa que eu não aceite ou que eu não devo aceitá-los. Por exemplo, eu não, por exemplo, nós temos aqui no grupo aqui o nosso amigo pastor Vitor Sérgio, já estou profetizando. Ele mora no Rio de Janeiro, lá é muito comum a linguagem do pagode, do samba. Eu não me identifico. Ser ministrado ou ministrar, por exemplo, através do samba ou do pagode. Mas eu me identifico com rock, eu me identifico com country, até com reggae, né? Eu consigo me identificar um pouco porque eu gosto de rir, eu gosto de me alegrar no Senhor. Então são os estilos musicais dentro da igreja. Hoje, nos nossos dias, nós vivemos uma salada de fruta gospel. Eu quero que você entenda e você vá anotar isso que eu vou dizer. Existem pelo menos 3 tipos de músicas que são cantadas e tocadas nas igrejas brasileiras. Aí você vai dizer, uau, pastor, aquilo que a gente já sabe, é worship. Não estou falando disso. Os 3 tipos de música que são tocadas nas igrejas hoje são
aquela música que ela é cristocêntrica, aquela música que ela é teocêntrica e aquela música que ela é egocêntrica. São 3 tipos de músicas que são cantadas hoje nas igrejas brasileiras. Tá? Aí eu vi o Vitor dizendo ali que ele gosta do funk. Um dia eu participei de um evento e nós tocamos adoração e isso, aquilo, na hora do apelo ninguém aceitou Jesus. Vê a galera lá tocando um funk, uns rap lá, veio um monte de gente para frente aceitando Jesus. Então, sempre tem um perturbado, né? Mas olha só, nós falamos aqui de 3 tipos de músicas que existem, que são cantadas nas igrejas: a teocêntrica, cristocêntrica e a egocêntrica. Sendo que já dá para você entender de cara que uma desse estilo de música, tipo de música, não é uma música que agrada a Deus, devido à sua inspiração. Ah, pastor, eu estava inspirado em Deus, eu sei, mas quando ela é egocêntrica, ela não é teocêntrica, ela está fora do contexto bíblico, né? Por exemplo, eu vou citar aqui, vocês vão entender, identificar rapidamente um tipo de música que a letra, ela induz vingança. Você já vai poder dizer agora, escreve ali no chat, né? Porque a gente também está ao vivo aqui no, no Facebook, depois vão pendurar meu pescoço aí na corda. Mas aquele tipo de música vingativa, né? Quando você me vê na prova e não me ajudou, você vai me ver na bênção, vai se arrepender. Você vai estar na plateia, eu vou estar lá no palco, você vai ver Jesus brilhando em mim. Então essa é uma música muito egocêntrica e de intuito vingativo. Esse tipo de música, ela agrada a Deus? Não, ela agrada o homem. Então a música, quando que a música tem que ser egocêntrica? Ela nunca deve ser egocêntrica. Ela precisa ser teocêntrica, que tem contexto bíblico. Porque uma coisa é o homem elogiar o homem ou a si mesmo. Outra coisa é a palavra de Deus trazer para você um alívio, trazer uma ministração que conforta você naquele momento de dificuldade. Então, a música teocêntrica, ela serve para isso. Normalmente, as músicas teocêntricas dentro da igreja é aquela música congregacional, ela é aquela música que faz com que você se levante da sua cama, faz com que você saia daquela realidade de dificuldade que você está vivendo. Então, esse tipo de música, ela continua e deve ser, sim, ministrada dentro da igreja, porque uma coisa é uma pessoa que está chegando hoje na casa do Senhor, está ouvindo uma ministração teocêntrica, que tem conteúdo bíblico, que vai alcançar a alma. Normalmente as músicas teocêntricas, elas estão alcançando sim a alma daquela pessoa que está aflita, daquela pessoa que está passando por um problema muito sério, né? Então, você percebe que tem que ter sim, mas dentro de um contexto bíblico, tipo de música que agrada a Deus, que vai alcançar as pessoas. Então, por exemplo, quando eu vou ministrar, eu busco de Deus uma direção. Isso é que todo ministro faz, sendo que antes ele é sacerdote, para depois ser ministro, né? Ele vai ao Senhor todos os dias e busca de Deus a palavra do Senhor. Mas quando... Deixa eu só aceitar aqui a menina aqui. Ok. Mas quando eu chego na igreja, eu quero ministrar a mim mesmo, é complicado, porque eu já participei de cultos, por exemplo, que a pessoa adentrou na igreja, pegou o microfone e começou a cantar e entrou num falar em línguas, né? E começou espontâneo, e a igreja ficou lá assim, ó, de braços cruzados, ninguém cantava, ninguém abria os seus lábios. Então, se a intenção é fazer com que a igreja adore ao Senhor, ou é uma apresentação, ou é um momento onde que eu estou ali me enchendo, mas eu não estou dando nada para ninguém. Então precisa ter equilíbrio. Eu já participei de cultos que a pessoa estava ministrando,
É óbvio que quem entende a linguagem vai entrar e vai mergulhar, mas quem não entende a linguagem vai ficar à parte, vai ficar vendo Deus abençoar o cara da esquerda, os 10.000 da direita, e eu não serei abençoado porque não consegue entender. E olha o que Pedro fala. Pedro, ele fala que o nosso culto, ele deve ser racional. Cara, isso soa assim às vezes para a gente como se fosse algo muito ruim, porque um culto racional, ele parece ser um culto almático, parece ser um culto lógico, né? Mas Pedro, ele não está dizendo que você tem que fazer um culto egocêntrico, mas um culto racional, ele precisa ter entendimento. O que é que se está fazendo? Por que é que eu estou no culto? Por que eu estou cantando? Por que eu estou lendo a palavra de Deus? Por que eu estou orando? Sabe? Por que você está ministrando? Você precisa entender o porquê de você estar ali fazendo o que você está fazendo. Sabe? Eu tenho um problema sério. Isso nós comentávamos no carro ontem, eu e minha esposa e algumas pessoas. E eu não sou a favor e nem contra as oportunidades, mas a Bíblia diz que o obreiro, ele precisa ser primeiro experimentado para que depois sirva. E o problema é que muitas vezes quando você vai experimentar algumas pessoas que não estão preparadas, que não conhecem a tua linguagem para ministrar com você é uma coisa, mas quando você chega num lugar e aquela pessoa está ministrando é outra, totalmente diferente. Mas, por exemplo, de pessoas, você dá a oportunidade e a pessoa, Deus está falando A e aquela pessoa vai para o lado B, né? Deus está falando, olha para cá, meu filho. E aí a pessoa fala, olha para lá. Deus está dizendo, olha para fora, e você está olhando para dentro. Então, é complicado você trazer para perto, para ministrar com você, alguém que não entende a linguagem que Deus colocou na tua vida. Esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoas que são agregadas no ministério, agora eu vou falar aqui que provavelmente o pastor Léo está com seus discípulos aí, né, na área do louvor. Eu aprendi com Jesus nesses, nossa, eu nem sei contar, mas desde 1999 que eu ministro no altar, louvor e adoração, eu aprendi que dentro do ministério de louvor existem os parasitas ministeriais. Quando uma pessoa ou ela é vaso, ou ela é mula, ou ela é pedra. E isso já serve para vocês, irmão Antônio, ali o Giovanni, o Victor Marques, né? Eduarda, já vai aprendendo, está começando o ministério agora. Eu aprendi ao longo desses anos que existem parasitas ministeriais. São pessoas que andam com você, mas não fluem na mesma unção e não fluem no mesmo espírito, na mesma direção que você. Elas só estão fluindo porque você está fluindo, ou seja, você está carregando essa pessoa, o fardo dessa pessoa, quando você está ministrando no altar, você está carregando aquela pessoa ministerialmente falando. Ela só flui porque você está fluindo. Pastor Léo conhece ali, Pastor Vitor também, Pastor Vitor profetizando, conhece ali nosso pessoal aqui lá da Escola do Clamor, né? O Vitor também é lá da Escola do Clamor, Pastor Léo, participou já há muitos anos lá. E nós sabemos, por às vezes estar nos bastidores, muitas vezes eu vi pessoas ministrando ali seu instrumento, mesmo no meio da unção, de uma versão ali, aquela coisa louca que a gente vivencia lá, mas pessoas quando desce do altar assim não condiz. A linguagem dela é totalmente diferente, ela é muito carnal e às vezes até horrenda de se falar. Mas você percebe que aquela pessoa, ela só está fluindo porque tem um ministro que carrega ela, né? Que dizer assim, ó, Pastor Ricardo, Robortella, eu conheço cada um dos músicos que tocam com ele. Pastor Judson Oliveira, Pastor Antônio Ciris, eu conheço cada um deles. E eu sei quem é quem. Quem é um parasita ministerial e quem é que está fluindo, quem é que está contribuindo, quem que está bebendo das suas próprias fontes, quem está acrescentando no reino, entende? Então, eu tenho aprendido isso. Eu me lembro que algumas vezes, eu vou te dar um exemplo. Nós temos lá em Brasília, na nossa igreja, um baixista, ele foi meu discípulo,
Hoje já não caminhamos mais junto porque Deus trouxe a gente para um outro tempo. E hoje é muito diferente. Mas eu me lembro que aquele menino entrou na igreja com 8 anos de idade. Nós o incentivamos a entrar no ministério. Deus tem um ministério na área do louvor e da adoração. E ele começou a aprender a tocar contrabaixo. Nós fomos ensinando. E aos poucos ele foi aprendendo. Eu quero dar um exemplo para você. Ele foi aprendendo, foi crescendo. E a gente viu a evolução dele, porque ele buscava nos jejum, nas madrugadas, nos montes, nas vigílias, mas também ele chegava em casa e pegava o seu instrumento, seu contrabaixo e ia estudar. Anos mais tarde pegando aula para poder evoluir, porque a gente ensinou para ele ter esse equilíbrio espiritual e equilíbrio profissional. O que acontece? Quando tivemos oportunidade de recebermos outros ministros, esse jovem ele não conseguia ministrar. Por mais que fosse músicas conhecidas, né? Ele não conseguia segurar, vamos dizer assim, como a gente fala no termo musical aqui, não conseguia segurar a onda, porque ele estava acostumado a olhar para o meu braço enquanto que eu tocava o violão, ele via, ele copiava, ele via o que é que eu estava fazendo, ele ia atrás. Então ele precisava de alguém que o conduzisse. Então ele teve muita dificuldade nesse momento de transição que a gente foi saindo aos pouquinhos, de poder se desprender dessa dependência de outro músico para poder fluir no seu instrumento. Então nós percebemos que isso faz parte da vida de cada músico. Se você aprende, não é errado isso, o problema é você ficar engessado e estacionar dessa maneira. No ano de 1999, na virada para 2000, quando eu me reconciliei com Jesus, nós vivemos um período muito bom, musicalmente falando, aqui na Serra Gaúcha. Nós tínhamos uma banda. Oh, não me ofendam, não se ofendam, tá? Nós tínhamos uma banda naquela época e nós tocávamos excelentemente, profissionalmente. Gravávamos CDs e na época eu era baterista. Mas nós tínhamos um integrante do grupo, que era um pastor, e esse pastor, toda vez que nós íamos no ensaio, nós passávamos uma semana inteira estudando as músicas, e ele deixava para estudar música no ensaio. E quando chegava no ensaio, a gente só chegava, quem já tinha estudado a música, você só vem e monta aquilo que você estudou em casa. E aquele pastor, ele não conseguia. E cada vez as músicas na época foram evoluindo, entrou Fernandinho, né? Na época que entrou o ministério do Fernandinho, que entrou, começou a entrar o rock, ele já era contra o rock, era um homem muito tradicional, mas ele gostava muito de tocar o seu violão. E enquanto que nós estávamos crescendo, evoluindo, chegou um tempo que ele não conseguia tocar, fazer as notas. Então sempre dava aquele erro, eu falo assim, aquele desarranjo musical. E nosso líder cobrava ele, falava para ele assim: meu irmão, você está estudando? E a resposta dele por muitas vezes foi esta: assim como está, tá bom. E aquilo me indignava, porque outras pessoas estudaram, gastaram seu tempo e ouvir, sabe, às vezes deixou de sair jogar bola. Eu muitas vezes deixei de jogar bola para poder estudar meu instrumento, para chegar no dia lá de ensaiar, tá tudo acertadinho, tudo alinhado para poder tocar e fazer o nosso melhor. Se é possível, então deu o seu melhor, não é verdade? E por muitas vezes ele dizia assim como está, tá bom. E aquilo me incomodava não só a mim, mas os outros músicos. Mas chegou um tempo, nós não o colocamos para fora, mas chegou um determinado tempo em que ele se viu obrigado a se retirar do grupo, porque ele não conseguia mais nos acompanhar. Ele não conseguia mais nos acompanhar. Quando aquele pastor saiu do grupo, já tínhamos outro discípulo que estava estudando, e aquele rapaz, ele era mais aplicado, era como a gente leu aqui, ó. Ele tinha bom ânimo, estava disposto, né? Para quem chegou agora, 1 Crônicas 28, versículo 20 e 21. Ele estava disposto a fazer a obra, e ele era perito naquilo que ele fazia. Ele estava buscando fazer e estudar para entregar a Deus
por excelência. Então imagine você chega em determinados lugares, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas eu já tive a oportunidade de ministrar em vários lugares. Eu sou uma pessoa, o pastor Léo já me conhece, já me viu ministrando. Imagina, pastor Léo, se eu chegasse ali em Uruguaiana sem meu violão e dependesse dos irmãos tocar. Eu confio no coração dos irmãos, vocês concordam? Mas a gente não vai se entender, não é verdade? No mês de março eu fui ministrar em Criciúma. Eu conheço a equipe de lá, já ministrei com eles, mas eu fui ministrar em Criciúma, fui pregar, e na hora da oração, eu virei para trás para os músicos e disse assim, ministra aquela música, né? Aquela música Ressuscita. E eles pegaram um tom que nem sei qual tom que é até hoje, fora daquele tom que eu consegui alcançar, e pedi para que eles ministrassem aquela música. Só que eles não sabiam a letra, eles sabiam tocar. E eu sou uma pessoa que me acostumei a ministrar louvor tocando. Imagina, eu estava lá embaixo do púlpito com o microfone para cantar. Eu não sabia o que fazer com minhas mãos. Eu me senti deslocado. Mas aí são barreiras que é a oportunidade que você tem para quebrar essas barreiras, porque você começa a engessar o costume, o automático, ele vai te engessando, ele vai te bloqueando de uma certa maneira, porque se não for daquela maneira, não flui na tua vida, entende? Assim, Elias, como nós falamos na última reunião, Elias se sentiu deslocado. Deus respondia a ele com fogo. E agora Deus vem e fala com ele numa brisa suave dentro da caverna. Ele faz que nem aquele meme, né? Agora não entendi, foi nada. É fora da linguagem, entende? Mas isso não significa que Deus não vai te usar, não significa que você não vai fluir no propósito que Deus te chamou para aquele determinado tempo. Eu costumo chamar isso de unção específica para fazer coisas que você normalmente não faria. Isso é o amor de Deus tanto para com você, como também para aquelas pessoas que estão te ouvindo. Você imagina que tem gente que não tem uma voz bonita, não toca muito bem, toca, vamos dizer, o arroz com feijão, mas tem unção. A pessoa ainda consegue receber. Por mais que a pessoa tenha unção, ela bota a mão na tua cabeça e ora e Deus desce, mas na hora que ela vai abrir a boca para cantar, parece que alguém está com dor de barriga no banheiro, você não consegue, vai te dar uma crise de riso, que nem o irmão Giovanni está rindo ali na frente do chimarrão. Você vai dizer, meu Deus do céu, esse aí te levou do céu para o inferno em 2, 3 segundos, porque daí tu não aguenta. Então, o equilíbrio para aquilo que você está fazendo é importante. Significa que cada um de vocês, tanto pastores, né, tanto ministros de louvor, de adoração, você precisa entender que você tem que sim estudar o seu instrumento, se aplicar e dar o seu melhor. Porque quando eu vou ministrar em alguns lugares, por exemplo, esse final de semana ministrou comigo aqui na minha igreja, em Garibaldi, uma menina de 9 anos na bateria. Uma criança, vamos se dizer assim, e ela tocou até bem, sabe? Ela estava ali no time, no reloginho, direitinho, tocando bateria eletrônica ainda, que já é bem um bicho de 7 cabeças para ela, mas ela estava tocando ali certinho. E para mim o importante não foi se ela estava tocando certinho. Para mim o mais importante foi o coração daquela criança em adorar a Deus no seu instrumento. E depois de tudo, ver a alegria dela por poder ter participado daquele culto, ministrando e tocando. E para ela, para uma pessoa assim, é um grande incentivo. Pastor Léo vai se lembrar disso, Vitor Torres também vai se lembrar que quando a gente vai no clamor, nós temos acesso aos ministros, aos pastores, aos músicos. Isso é importante. Eu nunca vou me esquecer de uma palavra que o pastor Judson ministrou uma vez na escola, dizendo assim que ele estava falando da oliveira, e a oliveira dentro de Israel, ela é podada. Dentro dos muros ela é podada. As que estão fora, elas não são podadas. As que são podadas é para que todas as pessoas possam comer dos seus frutos, tanto os jovens, velhos, como as crianças. As que não são podadas em Israel, elas crescem desordenadamente, ficam muito grandes, e nem todos podem comer dos seus frutos. As crianças, os pequeninos,
não podem comer dos seus frutos porque não tem acesso, não consegue. Então existe hoje, como a gente falou na outra aula, pessoas que querem o governo, pessoas que querem se assentar num trono, serem adorados, querem estar na plataforma, querem de alguma maneira ou de outra estar nos holofotes, mas quando não tem isso, não são nada. Quando não tem isso, eles não são pessoas que se sentam para ouvir, não são pessoas que se ajoelham para orar, não são pessoas que têm algo de Deus para oferecer, apenas uma bela voz, um belo dedilhar de violão, tocar bem o seu instrumento. Essas pessoas, elas não têm sacerdócio. Então, o que é mais importante quando você vai começar o seu ministério? Um coração. Deus encontrou em Davi um coração. Depois Deus trouxe para ele o governo, porque ele já estava resolvido tudo em Deus, né? Ministros fora da plataforma, eles não têm nada para oferecer. Perdão, eu quero dizer que artistas fora da plataforma não têm o que oferecer. Ministros de adoração não precisam da plataforma para ter algo para oferecer. Eu costumo dizer assim, Pastor Léo, que quem tem o altar não precisa do púlpito. E isso é muito forte, porque quando você tem um altar de Deus, onde que Deus desce e queima, e consome e aceita o sacrifício, você não precisa da plataforma para poder estar em evidência, né? Porque o próprio Deus é quem te exalta, e as coisas Deus proporciona dessa forma e dessa maneira. Então, trazendo essa palavra para que haja entendimento no teu coração, beber das suas próprias fontes, ela está relacionada também com a sua linguagem musical, com aquilo que você tem no seu coração. Tem pessoas que gostam, aqui no sul é muito normal o gauchesco, o sertanejo no Goiás, lá no Rio de Janeiro é o pagode, é o samba, é o funk, né? Antes de surgir esse movimento, que agora está sendo um movimento, infelizmente, no meu coração eu sempre tive adoração, worship. E com o tempo se tornou agora um estilo. Você pergunta, o que você está ministrando? Aí o cara fala, eu estou ministrando adoração. Ah, sim, worship. Não, estou ministrando adoração. É diferente, porque antes de existir esse movimento, porque o que é esse movimento? Esse movimento worship que tem por aí? São os estilos americanos de timbres, de notas, de instrumental. É um negócio muito bem trabalhado, né? Eu me lembro quando Deus girou, mudou um pouco a realidade da música cristã brasileira. Se você estudar um pouquinho a história, nós tivemos precursores no Brasil que tiveram coragem, disposição, tiveram equilíbrio, né? Vou citar dois nomes primeiros aqui, que são os patriarcas da adoração no Brasil: Adhemar de Campos e Asaf Borba. Adhemar de Campos, ele é de uma época onde que a igreja que tivesse uma bateria, por exemplo, era do diabo. Bateria não era de Deus, né? Tem algum baterista aí? Hã? Não sei, né? Só faz um sinalzinho assim, eu sou baterista. Imagine você, meu irmão, olha ali, ó. Giovanni é baterista. Imagine você chega na igreja lá, Deus te chamou para você ministrar bateria, aí você chega na igreja e o pastor diz: bateria é do diabo. Aí você, poxa, o ministério acabou, eu não tenho o que fazer nessa igreja. Na época que Adhemar de Campos começou a ministrar, Deus foi trazendo canções, e o estilo, a fonte que jorrava nele, de Deus, não cabia, não comportava dentro da igreja. E o que ele fez? Ele começou a ir para fora da igreja, começou a ministrar. Foram os primeiros eventos evangelísticos de rua, de praça, com música. E o estilo que se tocava era um estilo de rock, é um estilo de rock pop ou rock country, para você poder entender um pouco. E dentro da igreja não se podia fazer isso, porque se entendia por doutrinas de igreja, não bíblicas, de que não se podia ter determinado instrumento, né? Eu já fui de uma igreja que, quando era criança, que
pastor dizia que bateria e rock era do diabo. E o que acontece? Esses homens foram os precursores do louvor naquela época, nos anos 70, onde que massas, rebanhos começaram a vir, serem atraídos para dentro da igreja. Deus começou a usar eles com este impacto. Vocês devem ter ouvido essa expressão, impacto gospel. Depois disso, eu me lembro que no ano de 2000 para cá, houve uma revolução musical nas igrejas, onde que surgiu Diante do Trono, Fernandinho, onde que surgiu, não sei se alguém aqui é da época vai lembrar, né? Comunidade de Nini Lopes, aquela música Eu Quero é Deus, né? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Judson Oliveira, Nívia Soares, André Valadão e outras tantas pessoas que você pode citar aí. Mas os precursores são aqueles que pagaram um preço, que passaram por tantas coisas, já experimentaram de tantas coisas, né? Mas eu me lembro que nessa época de 2000 para cá, Deus mexeu com as fontes que estavam entulhadas no Brasil. Porque até então o Brasil era um referencial de adoração, era um referencial, eram fontes de inspiração para outros países, né? Quando foi 2000 para cá, começaram a surgir alguns cantores, alguns ministros e alguns artistas no cenário gospel, no cenário cristão. E desses, cada um de vocês pode entender, conhecendo ou não, e o que você faria, por exemplo, se você gosta muito de um cantor, ou de uma cantora, ou de um músico, e de repente descobrisse algo tão ruim, infelizmente tão ruim, daquela pessoa fora daquele DVD, sabe? Os escândalos que acontecem. E aquilo ali te desmorona, parece que o mundo, puxa vida, eu estava seguindo um pecador, um cara tão mais endemoniado, né, do que eu. Então, no início da minha caminhada, eu comecei a buscar esses referenciais que nunca alteraram a sua essência, nunca mudaram a sua fonte. Eu vou te dar um exemplo. Existem hoje muitos cantores, muitas pessoas na internet que buscam ser famosos, buscam ter agenda, querem estar na mídia, querem estar nas plataformas, porque isso traz recursos financeiros. São pessoas que querem ser bajuladas, são pessoas que... E o problema é que, para muitos deles, Deus até tem isso, mas a forma com que se busca está errado. Você vai ver, por exemplo, cantores que, na maioria deles, são cantores de uma música só, ou são cantores que não têm nem composição própria. Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso ministrar um louvor, ministrar uma canção, eu não posso ser um ministro se eu não tiver uma canção própria? Não, não estou dizendo dessa maneira. Eu estou dizendo que se você não for a canção para Deus, você está começando o seu, ou está começando ou dando continuidade no teu ministério de forma errada, porque se você não é a canção para Deus, se você não é canção nos lábios do Senhor, você vai ter um problema muito sério, entende? Você vai ter um problema muito sério no decorrer da sua vida. Vai chegar um momento onde que você vai parar como alguns que saíram na mídia alguns tempos atrás, que estão afundados em drogas, depressão e adultério, sabe? Ficam correndo atrás. Qual é a novidade gospel agora internacional que está tocando? Qual é o novo timbre de guitarra? Qual é a nova levada? Qual é a nova batida? Eu me lembro que quando eu era baterista, eu me inspirava nos bumbos de alguns bateristas, na batida do bumbo de alguns bateristas que tinham na minha época. E com o tempo eu fui vendo cada um abandonando a fé, outros simplesmente misturando o santo com o profano, e daqui a pouco eles não se intitulam mais cristãos, não são mais referenciais, estão misturando aí música secular e assim por diante. São tantas coisas que acabam degenerando a essência que Deus colocou na tua vida, entende? Então, todo o momento de transição em que nós estamos vivendo de Deus, como eu falei na última reunião, a Bíblia diz que nos últimos dias Deus restauraria o tabernáculo de adoração.
tabernáculo de louvor. E o tabernáculo, a adoração que era feita e a música que era feita, que era ministrada no tabernáculo era diferente do que foi no templo. Porque no tabernáculo era por essência, era por ministério, era por chamada, era com ordem, era com decência, era com reverência diante de Deus, entendendo o que você está fazendo, sabe? Isso é a coisa mais importante que nós precisamos ter no nosso ministério, na nossa caminhada. Porque se você caminha sem entender o que você está fazendo, você pode se tornar um parasita ministerial, você pode se tornar uma mula, você pode se tornar uma pedra, jamais um vaso de Deus para ser usado, tanto para a congregação como para as nações. E o objetivo de Deus é fazer com que você seja útil na obra. Você pega os livros de Paulo, tudo gira em torno de servir a congregação com o ministério que Deus te deu, com o ministério, a unção que Deus colocou na tua vida, de cooperar com a congregação, de compartilhar dos dons que Deus colocou na tua vida. Tudo isso precisa ter equilíbrio. Então, eu vou finalizar aqui. Eu gostaria que, ao decorrer dessa semana, você meditasse um pouco sobre o que a gente está falando. Depois eu vou deixar o link da página aqui do Coração do Leão. Se você quiser rever, recapitular algumas coisas, vai estar bem gravado ali. E eu vou reler de novo esse momento de transição do governo de Davi para Salomão. Davi reuniu todos os homens que estavam servindo a ele. Capítulo 28, 1 Crônicas, versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, se você tem um chamado para adorador, que isso é para todos, mas você também tem um chamado ministério agora, de músico, de cantor, se esforça, estude, se aplique, né? Esforça-te e tem bom ânimo e faça a obra. Não temas, faça sem medo. Tem pessoas que às vezes são tímidas. Eu me lembro que quando eu comecei a tocar bateria, eu tinha muita vontade de cantar. E eu comprei o microfone, aquele que fica aqui assim, né? E o ministro de louvor daquela época não gostava da minha voz. Pensa, eu cantava, parecia que eu cantava assim com o nariz assim, ó. Parecia que eu cantava aquele vendedor de pamonha, sabe? Ah, a pamonha, cantava para dentro. E o ministro, ele fazia questão de deixar minha voz sair só no meu retorno. E eu cantava como se toda a igreja estivesse ouvindo. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Mas era horrível, era horrível. Ninguém começou sabendo, ninguém começou sendo perfeitinho, mas eu tive um início. O meu início para mim foi muito feio, foi muito ruim. Eu ainda hoje não gosto de ouvir a minha voz nas gravações, né? Tem gente que gosta, eu não gosto. Eu acho, às vezes, minha voz muito, para quem profissionalmente falando, minha voz não é uma voz perfeitinha para música. Porém, eu gosto de ver quando eu ministro, quando eu vejo as gravações de transmissão, eu gosto de ver um coração ali quebrantado diante de Deus, um coração entregue, uma verdade em espírito, né? Continua dizendo assim: não temas, não te desanimes, pois o Senhor teu Deus é contigo, e ele não te deixará nem te desamparará até que acabes a obra da casa do Senhor. Aí ele apresenta, Davi, ele apresenta para Salomão os seus generais, os seus ministros, os sacerdotes. Ele estava falando da casa do Senhor. Eis aí as turmas de sacerdotes, de levitas, para todo o serviço da casa de Deus. Estará contigo para toda obra, todo homem bem disposto, tá? Deixa eu ver aqui, Jesus. Ó, estará contigo para toda obra, todo homem bem disposto e perito em todo e qualquer tipo de serviço.
Eu sei que você está sozinho aí, mas eu vou falar para você, olhando bem nos olhos de você. Meu querido, se você não tiver apto ou não tiver vontade de fazer qualquer serviço na obra de Deus, teu coração está longe, muito, muito longe do altar, né? Quando eu comecei a ministrar, a tocar bateria, sabe qual era a função que eu tinha no meu discipulado? Era lavar o banheiro da igreja 2 vezes por semana. E no final de semana, a cada 15 dias, a igreja todinha, ela tinha carpete no chão. Eu chegava 3 horas antes do culto para passar o aspirador de pó e deixar a igreja brilhando. E eu era o filho do pastor. Eu não tive um ministro, alguém que me ensinou essas coisas que eu estou falando para vocês. Meu pai, que era o pastor da igreja, disse para mim assim: você quer ministrar no altar? Eu falo, sim, eu quero tocar. Ele disse, então vai lavar o banheiro da igreja. Não foi o meu líder de louvor que mandou lavar o banheiro. Não foi um músico, companheiro de equipe. Eu falava, pai, eu vou, por obediência. E depois ele falou assim, agora, eu falava assim, agora tá bom? Ele disse, não, então agora tu vai limpar, vai passar o aspirador de pó na igreja. Eu fiquei, eu acho que uns 4 anos. No início, eu confesso para vocês que não foi bom. No início, eu ficava brabo, ficava irritado, eu falava assim comigo, não vale a pena. Eu não quero ter uma oportunidade sofrendo aqui. Ninguém está vendo meu serviço, ninguém valoriza. Ainda quando chega na porta da igreja, passa o dedo assim, ó, na cadeirinha, está dizendo que está sujo, que tem pó. Eu ficava irritado, pessoas entravam dentro da igreja com os pés embarrados, sujando o carpete, indo para o banheiro e fazendo, mijando fora do vaso, aquela coisa toda que você imagina que tem dentro de igreja, né, pastor Léo? Mas aquilo para mim foi uma escola. Depois eu li um livro chamado O que Fazer com Esses Músicos, eu indico para vocês, viu? É um livro do Marcos Witt, mexicano, um grande ministro. O nome do livro é O que Fazer com Esses Músicos. Ali ele conta um pouco da sua trajetória, do seu testemunho de vida, de como ele alcançou em Deus essa entrega, essa renúncia. Teve um tempo da vida dele que ele fez a mesma coisa que eu fiz, e eu não sabia, nem conhecia a história dele. Ele também, o líder de louvor, disse para ele que se ele queria ser um ministro, ele tinha que ser experimentado, ele tinha que passar no discipulado. E o discipulado dele foi 3 anos limpando o banheiro da igreja. E quando ele terminou de limpar, quando terminou aquele período, em obediência, o líder chegou para ele e falou assim: agora você está pronto, você é obediente, então você pode começar a cantar. E aquele ministro, Marcos Witt, disse: não, agora eu não quero mais, porque eu converso, eu falo com Deus lá naquele banheiro quando eu estou lavando, Deus fala comigo, eu não quero sair de lá. E isso é aquilo que nós falamos na outra aula, na outra reunião, sobre o ministério sacerdotal, de estar no lugar onde que você se encontra com Deus, Deus se revela a você, entende? Esse livro é muito bom. Tem também um outro livro chamado Caçadores de Deus, que fala também sobre fome e sede, renúncia e entrega para estar com Deus, tá? Esse é um outro livro que eu indico para vocês. É possível que possa ter e-book deles aí na internet. Depois a gente pode compartilhar, tá bom? Então vamos pesquisar, ok, queridos? Mas é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. São muitas coisas dentro desse mesmo tema, de você ter equilíbrio naquilo que você está fazendo, ter entendimento. O culto precisa ser racional. O objetivo é levar a igreja ao trono de Deus. Quando a igreja entrou e está fluindo, aí você é aquilo que você é dentro do teu quarto de adoração. Aí você se solta, você mergulha também. Mas enquanto todo mundo, você vai ser o último a mergulhar. Depois que todo mundo, que você jogou todo mundo dentro ali da panela de pressão ali, você é o último a mergulhar. Entende? Porque você vai estar cumprindo o seu ministério de levar a igreja a adorar ao Senhor. Você vai estar cumprindo a tua chamada sacerdotal de ter algo de Deus para oferecer para a igreja. Amém? Fala comigo de novo, bem alto aí, para todo mundo ouvir aí. Equilíbrio ministerial e profissional. Amém? Queridos, eu agradeço cada um de vocês pela disposição de estar aqui. Lembrando que eu já tenho
alguns direcionamentos de Deus no que compartilhar com vocês, algumas experiências, né? E algumas palavras do que Deus tem falado comigo acerca da nossa nação, da igreja local, a unção que Deus quer derramar sobre a vida de cada um de vocês, sabe? Na próxima aula eu quero falar ainda um pouco, ainda dentro desse mesmo tema, sobre questão de equilíbrio. Quero falar também um pouquinho de escolhas, renúncias e entregas, tá bom? Quero agradecer vocês. Se vocês quiserem perguntar, compartilhar também, a gente ainda tem mais alguns minutinhos aqui. Pelo que eu vi no relógio aqui, segundo a reunião, tem mais 5 minutos. Se você deseja perguntar, compartilhar, é só levantar sua mãozinha ali, tá bom? Ou abrir o seu microfone e a gente vai trocar uma ideia. Só que me dá só um segundo que eu vou terminar aqui a live no Facebook. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, ouvindo, né? Se bem que eu estou falando aqui na reunião, aqui no aplicativo do Zoom, mas eu quero agradecer a tua presença, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos liberados. Alguém quer fazer uma pergunta? Abre o seu microfone aí e pode perguntar. Eduardo. O ensino sobre a adoração de coração, ele é separado somente para os ministros de louvor ou poderia ser aberto para a igreja? Assim, o ensino, por exemplo, a igreja tirar um tempo para trazer esse ensino. Isso você pode... Deixa eu só colocar. Essa pergunta ela é boa. Tudo o que diz respeito à adoração, ao altar, é bom que seja compartilhado com a igreja. Na minha igreja, por exemplo, aqui eu não tenho outros músicos que tocam comigo. Porque a minha igreja é uma igreja de muitos velhos. Mas eu ensino tudo sobre adoração. Eu falo daquilo que eu estou fazendo para que haja entendimento na igreja. Porque tem coisas, às vezes, que eu falo e o povo fica me olhando assim, né? Pastor, está viajando na maionese, está falando que está vendo anjo, onde que está escrito isso? Então, você tem que sim compartilhar, falar daquilo que você está aprendendo e vivendo, né? Porque você acaba se tornando um referencial para aquela pessoa. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, não, a Eduarda carrega algo diferente. A Eduarda tem algo, ela tá vivendo aquilo que ela está falando. Entendeu? Então você compartilha assim, por exemplo, se você quiser compartilhar e falar, olha, eu tenho aprendido isso aqui, isso e isso, na reunião lá, você quer compartilhar com a igreja? Sim, porque cada momento que você ouve uma palavra, daqui podem sair pregações, daqui podem sair mensagens, podem sair canções, então você tenha essa liberdade, você pode compartilhar tudo aquilo que você está aprendendo, porque isso não é exclusivo para músicos. É bom que a igreja saiba, porque ela também vai ser a primeira a te cobrar, viu? Amém? Alguém mais? Vamos lá, Giovanni. Está se ajeitando ali, Giovanni. Paz do Senhor, Deus Paz do Senhor, abençoe. Um comentário. Semana passada o senhor falou de um sonho que o senhor teve, que o senhor ouvia uma música, um louvor e não conseguia distinguir esse louvor, né? Eu comentei com o meu pastor, o pastor Leonardo, que eu tive um sonho uns meses atrás também, assim. Eu tocava bateria, hoje eu estou ministrando, né? Como diz a minha tia, soldado que se apresentou no quartel tem que trabalhar, né? Eu entreguei meu coração ao Senhor para fazer a obra dele, né? Não sei aonde, assim, qualquer cantinho eu quero estar junto, né? Junto aos pés do Senhor. Então eu estou ministrando e eu tive um sonho assim também. Eu tive um sonho, só que meu sonho ele teve assim os dois louvor. Deus me deu assim os dois louvor e eu cantei na igreja, né? Eu fiz adoração na igreja. A igreja foi elevada, né? Para honra e glória do Senhor, ela, né, foi elevada.
E só que assim a gente fica um pouco nervoso, um pouco, né? Porque não é, como você diz, não faço aquilo, eu comecei agora há pouco, né? Mas para honra e glória do Senhor, nós temos se adaptando, temos se encontrando, né? Com bastante ensaio, que nem o senhor falou, se encorajar, se dedicar mais, e nós estamos buscando isso daí, né? Esse comentário que eu tinha para fazer, hein? Sim. Amém? Então, Giovanni, para edificar a tua fé, meu querido, quando eu comecei a ministrar bateria, eu não tinha a liberdade e nem a autorização de ir na igreja ensaiar, estudar. Como é que você estuda bateria sem ter bateria em casa? Só Jesus na causa, né? O que eu fazia? Eu ia deitar, dormindo. Aliás, antes de dormir, eu ouvia as músicas, botava uma caixinha de som do meu lado do ouvido e ficava. Na época eu era da fita cassete, tá? Não vão rir, não. Mas eu botava aquela música ali, ela era gravada repetidamente, todos os lados, frente e verso, só aquela música. Nosso líder, ele tinha um equipamento que fazia isso, repetia, repetia, repetia. E eu ouvia aquela música 200, 300 vezes durante a noite. Tu ri, né, Vitor? E teve épocas que eu falava assim, Jesus, como que eu vou tocar essa música? Como que eu vou tocar essa música se eu não tenho a liberdade de ir na igreja e sentar na bateria e treinar? Então eu incomodava as pessoas, eu ficava batucando nas pernas, minha esposa vivia braba comigo porque eu ficava me dando tapa. Mas um dia eu tive um sonho e eu estava num quarto escuro e só tinha uma bateria e eu. E eu começava a ouvir o som, eu pegava as baquetas e batia no tom, isso aqui é uma prata, e ficava ouvindo aquele som, e eu ouvia a música que eu estava estudando. Isso é só Deus, isso é coisa só para quem crê, viu? E eu ouvia a música que eu tinha que estudar e começava, queridos, isso é coisa que Deus fez comigo, tá? Isso não é regra, e se você disser que está na Bíblia, é heresia. Mas eu aprendi a tocar bateria sonhando, isso foi algo que Deus fez na minha vida, tá bom? Amém. Só eu estou ministrando no violão agora, pastor. Isso aí, Estou ministrando no louvor. isso aí é fome e Tô com sede de fome. Deus, viu? É. Por exemplo, hoje eu Amém. toco vários instrumentos. Eu toco teclado, violão, baixo, bateria, guitarra. O que vier pela frente eu toco. Mas eu prefiro mais ser Tá. tocado. Sim. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Alguém Abraço. mais quer compartilhar, falar alguma coisa, perguntar? Pode perguntar, Eduardo. É que eu queria compartilhar, né, como o senhor acabou de perguntar se se tinham que compartilhar, que na minha antiga congregação, eu não tinha liberdade também, assim, não tinha liberdade de compartilhar aquilo que eu estava aprendendo, assim, aquilo que Deus estava falando no meu coração. Eu pensava que eu ia ser colocada, taxada como louca dentro da igreja também. Então, eu posso dizer que, como o senhor falou na última aula, existem adoradores que nasceram, entre aspas, assim, sozinhos no seu secreto, né? Então, realmente, eu comecei a crescer no secreto. E aí eu não conseguia ver ninguém falando a mesma língua que eu e também não tinha coragem de perguntar. Eu queria só compartilhar, assim, que foi... assim, eu não sabia que existiam pessoas que estivessem próximas de mim que eu podia compartilhar, e foi um tempo muito ruim. Então, estar nessa reunião que eu possa ouvir, né, experiências do Senhor, assim, também o Senhor me colocou em uma nova congregação, né, com o pastor apóstolo Jonathan, que tem mostrado, assim, tem trazido pessoas também que buscam adorar o Senhor com o coração, assim, um coração aberto, sem a religiosidade. Eu tenho me sentido, assim, acolhida por Deus, né? Porque por muito tempo eu me senti só, por muitos anos. Eu tenho 22 agora, né? Mas pelos anos que eu cresci na igreja, eu me sentia só, por mais que tivesse o pastor, o obreiro e todo mundo.
Então, realmente, como o senhor falou sobre compartilhar com a igreja a revelação de Cristo ali, a revelação da adoração, é muito necessário, porque outras pessoas podem se identificar, né, da igreja ali, ela pode falar assim, olha, eu não estou ficando louca, eu estou ouvindo Deus, eu tô entendendo o que ele está dizendo, eu estou conectada ali com o Espírito Santo. Então, eu queria compartilhar isso. Só. Isso é bom. Muitas vezes você vai se sentir assim, meio deslocado, fora do contexto, que é um processo de Deus chamado olaria. Já ouviu falar da casa do oleiro, minha irmã? Uma parte do processo da fabricação do vaso, quando ele está pronto para ser lançado na fornalha, é o momento onde que o oleiro ele deixa o vaso escondido, ele deixa de canto por um bom tempo, secando. Ali ele perde ali quase 3,8% da sua massa. Ele fica ali secando, largado num canto, para depois ser lançado na fornalha. É complicado isso, é aquilo que a gente chama, parece que a gente dá um passo para frente e dois para trás, mas faz parte do processo, né? Da lapidação do nosso caráter. Tá bom? Vamos lá, alguém mais queria falar? Tem 2 Vitor aí na parada, tem mais o Antônio, o pastor Léo. Tô só recebendo 2 irmãos só. A paz a todos aí. Amém. Esse é o Vitão. Olha lá, ó, Gustavo. Quer falar, Gustavo? Sim, eu queria só fazer uma pergunta mais técnica, né? Porque Fala, meu filho. eu tenho violão em casa, mas eu estudo no violão de nylon. E ele não... Ele é mais de boa, né? O violão de nylon é mais leve. Só que o violão lá da igreja é de ferro. É de aço, né? E aí... Ah, assim, eu já estou até acostumando à questão da mão, só que minha mão, né, sempre doeu muito nas pestanas, né? Assim, no meio do pulso no centro da minha mão, né? Dói muito. Depois de um tempo assim fazendo pestana, ela começa a doer muito, né? Assim, se a música tiver umas 3 pestanas já me incomoda muito. Sim. Aí eu queria saber se você tem alguma dica assim para que eu possa melhorar nessa questão, né? Olha, meu irmão, Gustavo, isso é muito simples de resolver. Não faz pestana. Eu tive e tenho esses mesmos problemas. Pestana, se você observar a maneira com que eu toco, você nunca vai me ver fazendo pestana. Eu aprendi a fazer, a gente chama de nota aberta. Por exemplo, Uhum. quando eu toco a escala de Mi, eu tô com meu violão aqui do lado aqui, ó. Tá? Uhum. Tá vendo aqui, né? Vou botar aqui perto da câmera. Eu tô aqui no Mi. Quando você faz com pestana, ou você pegar, levanta, deixa eu ver se consigo virar a câmera assim. Não sei, não dá para ver. Enfim, olha para o meu dedo aqui, eu levanto ele, Uhum. tá? Ó. Eu uso só a nota que eu preciso fazer e deixo ela aberta, ó. Tá ouvindo aí? Entendi. Entendeu? Eu vou sempre deixar ali, ó, aberto, Ah, saquei. não colado. Isso a gente chama de nota aberta. Isso evita você de ter aquelas dores, na verdade, parece uma espécie de cãibra, né? Aham. Eu aprendi isso com David Keelan e deu essa mesma dica, eu fiz essa mesma pergunta que você me fez. Aham. David Keelan falou assim, meu irmão, não faz mais pestana. Você hoje em dia você tem a pestaneira. Na minha época que eu comecei a tocar violão não existia, né? Aham. Existia só para rico. Então, o que eu faço? Eu procuro sempre tocar umas escalas que eu estou bem assim familiarizado, onde que eu não tenho problema nenhum de tocar. Então, eu evito o máximo fazer pestana. E para fazer pestana, eu faço isso aqui, ó. Boto
famosa Ah, antigamente chamado pestaneira, hoje em dia é chamado capotraste, entendeu? capotraste, é. Seria isso, querido? Ah, sim, não, me ajudou bastante. Oi? Me ajudou bastante. Eu já até tinha visto essas notas aí, que você tá falando aberta, né? Só que eu não sabia se podia fazer sempre ou se, né, ficava legal. Mas você tá falando aí. Melodicamente falando, fica mais bonito. Tá? Aham, Todos aí, já, não sei, eu acho que o Léo já me viu, você já me viu tocando, e quando eu toco, eu já. nunca vou fazer uma pestana e sempre faço a nota aberta, e melodicamente fica mais bonito. Ao meu gosto, É, pelo menos, realmente. né? Aham, Alguém bacana. mais? É isso aí, Gustavo? É isso aí. E você, Antônio? Vitor Marques. Esse lembrou de você. Oi? Ele se lembrou de você, né? Ah, não sei. Ai, ai. Tem vários eventos aí Ok? que Ninguém quer perguntar? O Vitor tá meio acanhado aí. Quer falar, Vitor? Meu Não? anjo é Tá uma de boa? Eu sou anti-nariz. Pastor Oh, Léo, meu Deus. aleluia. Eu sei que você tem algo para falar, meu querido. Eu conheço esse sorriso aí. Ó, abre o microfone. Aleluia, agora sim. Graças a Deus. Tá saindo som aí? Beleza. Amém. O senhor sabe, pastor, que esse nosso encontro assim semanal tem vindo muito a calhar numa fase que a gente está vivendo no ministério, que é uma transição praticamente assim, olha, em todo o ministério de louvor. E justamente o que foi ministrado na segunda passada e hoje também são coisas que nós estamos enfrentando dentro dos nossos ensaios, durante o louvor no culto, e a gente está se adaptando. Isso aí tem ajudado muito, né? A gente a crescer em Deus dentro disso aí, dentro do que Deus quer fazer. Não é? Todos esses detalhes, esses probleminhas que o senhor comentou, tudo a gente está enfrentando, e um detalhe assim, a gente enfrenta, depois a gente se reúne, coloca na mesa assim, para a gente melhorar, não é? E não voltar a cair nos mesmos erros. Então, isso aí tem sido muito bom, assim, para todo o nosso ministério, assim, é um tempo muito bom de Deus que Ele preparou para a gente, e a gente está usufruindo. Uhum. Amém. A gente identifica o problema, reúne, traz para a mesa e resolve. Não é verdade? Amém. Próximo Aleluia. ensaio, eu vou compartilhar um negócio aqui, justamente que você está falando. 2001, Deus fez uma transição no meu ministério, quando, vou usar a expressão assim, eu era muito showzinho gospel. Até em showmício da Universal, eu cantei, toquei. Mas era uma época que a gente estava muito mais preocupado com a musicalidade, né? Tu ri, né, Vitor? Mas a gente chegou a uma época que a gente estava muito profissional demais e a essência estava se perdendo. A gente via que a gente participava de eventos gospel, show de talentos cristão, e a gente ganhando e ganhando e ganhando. Foi uns 3 anos assim, bem desviado no altar mesmo, sabe? A gente estava virando artista. Aqui na Serra a gente estava se tornando muito conhecido. Mas o Senhor nos encontrou e nos levou para um tempo de reedificar o altar. Então foram períodos onde que a gente passava a semana ouvindo as músicas que nós tínhamos que ensaiar no final de semana, e a gente tinha o hábito de ensaiar antes do culto, né? Nós chegávamos 3 horas antes do culto e ensaiávamos o que a gente ia ministrar. E só que Deus começou a alcançar a gente de uma maneira diferente, e aí a gente começou a ter mais fome, mais sede. Chegávamos nos ensaios e deixávamos de ensaiar e começávamos a adorar com o nosso instrumento dentro daquela música que havíamos estudado. E foi mais ou menos um ano ali, 2001 para 2002, um período muito bom da gente experimentar fortemente a glória de Deus nos ensaios.
Nós começávamos a tocar e Deus descia naquele lugar e só tava a gente, não tinha plateia, não tinha as ovelhas, e era muito bom, a gente ficava chapando coco, como a gente usa a linguagem. Eu me lembro de várias vezes o meu pai chegar para o horário de abrir a igreja para as pessoas entrar, e aí tinha um no lado jogado no chão chorando, o outro caído na unção, o outro lá no canto falando em línguas, o outro bem doidão lá fazendo música, e então era um momento muito bom. Então essa restauração para a gente foi boa porque a gente começou a fazer o que vocês estão falando, analisando, identificando o que não funcionava e tratando e trabalhando e conversando, às vezes individualmente, depois coletivamente, para melhorar, né? E isso é muito bom. Quando Deus começar a descer no ensaio, meu irmão, vocês podem cuidar que Deus vai, como diz o Luiz Hermínio, vai estourar o fundo da panela. Não é a tampa não que vai voar, é o fundo que vai cair. Entendeu? Isso é bom, isso é bom. Queridos, é isso. Eu vou pedir agora, a gente já passou aqui 15 minutos do nosso horário, mas eu vou pedir para vocês mais 5 minutinhos, tá? Pastor Léo que está de fone aí, que vai chapar mais. Eu preparei aqui uma canção que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu quero ministrar e compartilhar ela com você, tá bom? Se você que está de fone, não sei se você consegue ouvir o violão aí. Consegue ouvir o violão? Amém. Vou pedir para você fechar os seus olhos aí na tua casa. Em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Atrás de bênção, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar com coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vi atrás de bênção,
Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Lamento viver diferente, lamento por não cantar com coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Lamento viver indiferente, lamento por não cantar com coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Aleluias. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém, Estou Jesus. sentindo no meu coração hoje de compartilhar com vocês essa canção. Essa canção não é minha, mas ela tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. Que chega um momento da nossa vida que nós precisamos olhar para o início de tudo. Se eu estou aqui hoje compartilhando com vocês o início da minha caminhada, que foram longos anos aprendendo, muitos erros, muitos acertos, mas Deus sempre nos atrai para o início de tudo, para voltarmos para a essência, para voltarmos a sermos aquilo que Ele nos chamou para ser, propriedade peculiar, reino de sacerdotes. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Depois eu vou deixar para cada um o link aqui da mensagem que está no Facebook. Eu acredito que eu termine daqui a pouquinho de editar, eu vou colocar no YouTube a outra mensagem que foi na segunda-feira passada. Se você deseja,
no seu coração de rever, nós vamos estar disponibilizando ali também o link, tá bom? Eu vou deixar um dever de casa para você nessa semana. Depois você pega e gaste um tempinho e escreva com as suas palavras. Ou se você quiser até fazer um áudio, tá? Cada um de vocês tem meu WhatsApp. Envie para mim aquilo que tem acrescentado, aquilo que abriu os teus olhos, aquilo que está fazendo diferença. Quais são as suas dificuldades? Vamos colocar nessas duas esferas, ministério e chamado, né? Sacerdote e reino, daquilo que a gente já tem compartilhado, para a gente poder tratar talvez algumas particularidades de cada um de vocês, tá bom? Para que a gente possa acrescentar o máximo possível na sua vida e no seu ministério, tá bom, queridos? Se alguém desejar, quiser fazer essa oração de encerramento, tá? Que crente que não ora, ministro que não ora, que não adora, está com defeito de fabricação, viu? Vou abrir oportunidade aí para alguém. Vamos lá? Muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor está abrindo os nossos olhos, da maneira com que o Senhor está nos atraindo de volta para o teu coração, porque acima de tudo o Senhor não vê só uma igreja, mas você também olha para o indivíduo, Senhor, e um coração aberto e disposto, Senhor, a ser cheio de Ti, quebrantado e contrito na Tua presença, o Senhor não despreza, Pai. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha gerar mais fome, mais sede, mais lágrimas na Tua presença, Senhor, que cada um possa experimentar, Jesus, a Tua plenitude, a Tua graça, o Teu amor. E eu te peço, Senhor, que ao decorrer dessa semana, até a próxima semana que nos reunirmos, Deus, o Senhor venha trazer e dar para cada um deles, Deus, experiências sobrenaturais, seja com visão, seja com sonhos, seja com revelação da Tua palavra. Mas, Deus, eu creio, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia. O Senhor Senhor, meu Deus, meu Pai, de cumprir o propósito pelo qual nós estamos nos reunindo, Senhor, nesses dias. Eu te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém.